Oi pessoal! Bom, para início de conversa, vamos começar por um tipo de exercício de teatro que é muito presente na formação dos atores e que pode ajudar a gente na sala de aula de história, porque é uma coisa comum que está na vida de todo mundo. Então, esse nosso primeiro vídeo encontro é sobre a contação de história. Bom, todo mundo conta história o tempo todo, e os alunos também, inclusive atrapalhando as aulas, né? Muitas vezes. Então, esse vídeo de hoje é uma tentativa de fazer esse impulso natural das crianças e jovens virar uma ferramenta a favor das aulas. Mas para isso é preciso que a gente acolha a tagarelice de alguns, a timidez dos outros, as facilidades e as dificuldades que cada aluno tem para contar as coisas que acontecem. Não precisa ser nem psicólogo e nem professor de teatro para isso, mas é preciso ter bom humor e acreditar que contar histórias pode sim ajudar os alunos em questões gerais, como desinibição, autovalorização, expressividade, autopercepção e relacionamentos em geral. Na aula de história, especificamente, o exercício da contação pode ajudar a introduzir o jovem em várias camadas de compreensão. Pode fazer ela ou ele se descobrir um construtor da própria história e como um pesquisador-narrador da história em geral. Ao vivenciar sua própria micro-história e perceber ela como parte de uma história geral, os alunos podem então sentir na pele aquela primeira lição, aquela iniciação crítica que vale para toda a vida. É que toda história tem um autor, um ponto de vista. Vamos lá! A primeira brincadeira é a seguinte. Os alunos e as alunas têm 3 minutos para contar o dia deles de ontem. A história começa na hora de acordar e termina na hora em que foi dormir. Para fazer o jogo ficar mais interessante, é preciso estabelecer antes umas dicas e umas regras. Antes de começar a contar, a aluna ou o aluno vai fazer uma lista em papel dos fatos que aconteceram ontem. Vai escolher e marcar na lista 3 fatos como os mais importantes. Depois o professor recolhe essas listas e só aí começa a contação em si. Os fatos que são escolhidos como mais importantes podem ser engraçados, difíceis, tristes, assustadores, surreais. O importante é que seja algo que ele acha que vai levantar o interesse da turma. Com esses 3 fatos mais importantes na cabeça, o aluno vai contar a sua história, em forma de história mesmo, com início, meio e fim. Enquanto o aluno conta o seu dia ou a sua história, a turma vai anotando os fatos mais importantes que eles percebem na história que eles estão ouvindo. Quem da plateia conseguir acertar um fato importante da lista do contador ganha um ponto. Mas cada fato que cada ouvinte acertar da lista de quem está contando, esse contador também ganha um ponto. Esse jogo exercita o foco e a capacidade de síntese de quem conta e de quem ouve. É um tipo de exercício que a gente usa muito em teatro para começar a desenvolver no aluno a noção de estrutura narrativa, que tem a ver com a relevância ou não dos fatos. O segundo jogo desse episódio é parecido com o anterior, só que, nesse caso, a aluna ou o aluno vai contar um conflito importante que já aconteceu na sua vida. Isso tudo também em 3 minutos, tá? Pode contar do assunto que quiser, do ponto de vista que quiser. Pode falar da família ou não, dos amigos ou não, do bairro, da escola ou não, do futebol, da dança, da igreja, da TV, do que quiser. Dessa vez, antes de começar, quem vai contar a história tem que eleger só um conflito importante que aconteceu na própria vida. Pode ser o mais importante, o mais engraçado, o mais surreal, o mais triste. O importante é que seja um conflito, ou seja, um problema, um conflito de interesse, em que alguém ficou contra alguém e que aí houve algum impasse. Depois teve uma resolução ou não, mas a situação de conflito aqui é que importa. Por exemplo, eu tentei comprar um cachorro, mas o meu irmão queria um gato. Cada um com uma vontade contrariando a do outro. Tem que ser um conflito com começo, meio e fim, que você acha que vai despertar o interesse em quem ouve. Nesse jogo, é legal combinar com os alunos que a história seja contada em etapas. Introdução, desenvolvimento do conflito, depois o ápice e a conclusão. Podem ser dadas notas para cada uma dessas etapas ou não, depende da turma e do professor. A abordagem desse jogo é bem teatral e o objetivo é apresentar para o aluno a importância do conflito numa estrutura narrativa. No drama ou na história, o conflito é que move tudo.
Podemos também fazer um campeonato de recontar a história dos outros colegas, melhorando alguma etapa que não tenha ficado tão boa. Isso pode ser feito em primeira pessoa, como se fosse sua própria história, ou em terceira pessoa, se referindo à história do outro. A recontação da história do outro introduz a questão dos diferentes pontos de vista sobre uma mesma história e sobre a responsabilidade com a reprodução e a interpretação de narrativas que não são nossas. Esses 3 jogos de contação têm que ser legais, divertidos, tem que rolar um clima bacana, engraçado. E depois de cada um desses jogos, muita conversa pode e deve rolar com a turma. As impressões, a timidez de alguns, a cara de pau de outros, as melhores maneiras de contar, o que dá mais certo em cada história. Enfim, tudo isso é assunto de aprendizado, de diversão. Um abraço e nos vemos no episódio 3.